Eu não tenho levantamento de nada, né? Até porque eu tô muito perdida. Então, meu começo vai ser agora. Eu não divulguei nada, porque eu tô tirando esse tempo para aprender, para assistir tudo o curso e pesquisar bastante. Principalmente a parte, acho que logística, né? Que eu sou totalmente perdida. Então, eu queria tipo, começar a pensar. Eu tô pensando no tamanho dos bolos, se eu vou. Até então, eu cobro por quilo. Mas está sendo assim uma bagunça. Então eu estou tentando migrar para cobrar por fatia, que eu acredito que seja mais fácil, mais correto, né? Então acho Uhum. que eu estou começando por aí. Na verdade, nessa Queria. questão de cobrar por quilo e fatia, não tem um certo e um errado, tá? Não tem assim, ah, esse é o mais Sim, correto. Tem o que é melhor para você. eu cobro E por quilo, mas assim, nunca entrego certo, né? Pelo menos, semana passada me pediram 2 quilos, eu entreguei 3. 3, quase 3,5. Então, para mim, o quilo não tá dando certo. O quilo pra gente, principalmente pra gente que trabalha com massa manteigada, com recheio mais denso, com buttercream, é muito difícil da gente cobrar por quilo, porque ele nunca vai sair a mesma coisa. Assim, a gente Não. consegue, por exemplo, um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu sei, eu tenho certeza que ele vai pesar entre 2,5 a 2,800. Se você seguir certinho lá a planilha que a gente deixa para você de quantidade de item de cada coisa que você coloca no seu bolo. Então a gente tem essa margem. Mas como que você vai cobrar do seu cliente? Você fala assim, ah, é um bolo que serve 20 fatias, só que ele tem entre 2,5 e 2,800. Dá um nó na cabeça do cliente essa questão de que Uhum, trabalha com esse tipo de bolo que é um pouco mais pesado. Porque é diferente de você trabalhar um bolo levinho, um pão de ló, por exemplo, que você bota lá na balança e vai dar um quilo e pouco, um bolo que dá, sei lá, um monte de fatia. Porque, né, ele vai ser um bolo mais largo, não tão alto, uma massa muito mais leve, um recheio mais levinho. Então é mais fácil para quem trabalha com esse tipo de massa cobrar por quilo. Para gente que trabalha com um bolo mais pesado, mais alto, né, que tem um tipo diferente de corte, é tudo diferente pra gente. Então, o mais ideal, né, nesse caso, né, como eu te falei, não tem certo e não tem errado, mas o ideal é realmente a gente cobrar por fatia, né, dar esse direcionamento para o cliente por fatia. O cliente, com certeza, você já está vendendo por quilo, ele sempre vai te perguntar, mas quantos quilos dá? E aí você tem que uhum. dar esse direcionamento para ele. Você fala assim, olha, eu trabalho com uma massa manteigada, que é um pouco mais pesada, que vai ficar um bolo mais pesado, mas é um rendimento de tantas fatias, de mais ou menos tantos gramas por pessoa, né? E aí você dá esse direcionamento para o seu cliente. E o mais importante que você tem que fazer quando você quer vender por fatia é ter um vídeo bem explicativo para o seu cliente de como ele vai cortar o seu bolo. Porque, por exemplo, se você der um bolo de 15 centímetros de diâmetro para ele, e ele cortar lá do jeito que todo mundo corta o bolo, cortar lá um triângulo de fora a fora e dar essa fatia inteira para o convidado dele comer, nunca vai dar as 20 fatias que você promete para ele. Então tem que ter um Sim. vídeo explicando para o cliente como ele faz o corte desse bolo. Senão, ele vai falar assim, ah, ela me vendeu por fatia, mas não deu 20 fatias. Então, sempre que for trabalhar por fatia, tem que ter tudo muito bem explicadinho para o cliente. Senão, depois a reclamação pode vir para você, entendeu? Então, a gente tem que se munir de todas as armas possíveis, né? Para o cliente entender como é o nosso trabalho. pensa sempre no bem-estar do cliente. Então, qual que é a melhor forma dele ser instruído? Aí depende muito. Tem pessoas, eu já vi alunos super criativos e tal, que fizeram como se fosse um panfletinho, nesse panfletinho desenhado as etapas de corte do bolo. Eles entregam esse panfletinho para todo o Legal. bolo. Mas, Uhum. mas assim, tudo depende da sua criatividade e tal. Mas esse também pode ser um caminho. Você pode também fazer um QR Code que ele vai ler lá com a câmera dele e vai abrir um videozinho de como você corta. Em vez de você falar para ele, entra no meu Instagram, no meu destaque tem tal coisa. Se você der um direcionamento mais fácil para ele, é melhor, tá? Em vez Sim. de falar, entra lá. Ou então pegar o vídeo mesmo, que seja um vídeo rapidinho, não tão pesado, e manda lá no WhatsApp para ele ver. Então tem que ser fácil esse caminho para o cliente. Você não pode falar assim, olha lá nos meus destaques. Porque senão o Uhum. cliente vai falar, putz, né? É. Vou ter que entrar no Instagram dela, procurar o destaque, assistir todo o vídeo. Você tem que facilitar a vida do seu cliente também.
Então, por exemplo, se você entrega um bolo, aí você faz uma cartinha ou alguma coisa destacada, que na hora que o cliente abrir, a primeira coisa que ele vai ver é aquilo, aí nessa cartinha você fala, ó, pare, não corte, não abra o bolo antes de ler essas informações abaixo. Aí você coloca suas informações importantes e esse QR Code, que esse QR Code joga para um vídeo seu, por exemplo, do IGTV, que você já tem gravado, instruindo o cliente a como cortar o bolo. Então esse é um caminho legal também. Então, se preocupe bastante com isso. E outra dica que eu ia te dar, na verdade não é dica, é mais uma clareza, né? Quando a gente fala, se você olhar lá na nossa planilha de componentes, a gente fala, tanto de massa, para um bolo de 15 centímetros, é tanto de massa, tanto de recheio, tanto de buttercream, tanto de calda, mostra tudo ali. E aí embaixo fala assim, por exemplo, bolo de 15 centímetros tem, acho que 2.635 gramas. Então, 2,6 kg mais ou menos. Aí se você vê embaixo, está falando assim, tamanho por fatia, média de 100 gramas por fatia. Se você fizer essa conta, 100 gramas para 2.600 do tamanho do bolo, você vai chegar em mais de 20 fatias. Mas aí é importante o que a gente fez. A gente tirou aquilo que é a cobertura do lado de fora, que é o buttercream. Então, aquela primeira fatia de buttercream, normalmente, quando a Bru vendia os bolos, ela tirava aquilo. Então, por isso que a gente tirou do cálculo. Então, a gente considera esse bolo que ele tem mais ou menos 600, 650 gramas de buttercream, certo? O bolo em si, aquela montagem que a gente faz de massa, calda, cinta, recheio, que dá, né, aquele bolo montado na forma, é aquilo que eu conto a fatia. Eu não conto a fatia depois dele pronto, espatulado, decorado. Mesmo porque muitas vezes o cliente não vai comer a decoração. Tava explicando isso para minha mãe esses dias. Que eu tinha visto você falar que o que conta é massa e recheio, né? Não é Exato. a cobertura. E eu falei, então o que tem que ter 2 kg, massa e recheio. O resto, decoração, não conta. Perfeito. Eu aprendi isso essa semana. Claro que, por exemplo, quando a gente está falando de uma festa um pouco maior, né? Quando a gente está falando de um casamento, de uma festa de debutante, que a gente está falando de um bolo muito grande, por exemplo, um bolo de 15 centímetros me rende 20 fatias de 100 gramas, só que para um casamento ele vai me render muito mais. Porque esse tipo de festa tem mesa de doce, tem sobremesa, tem um jantar muito longo, tem bebida alcoólica. Então, assim, quando a galera vai fatiar esse bolo, é uma coisa mais simbólica, né? Não é assim, eu vou comer um monte de bolo. Né? Então, quando a gente está falando aí de um evento maior, a gente vai fazer um cálculo de 50 a 80 gramas por pessoa. Então, se me rende 20 fatias no bolo de 15, ele pode me render até 40, né? Porque eu vou cortar um pedacinho menor. Então, isso, né, nós como confeiteiras e a gente que vende o bolo para o cliente tem que estar muito claro para o seu cliente. Então, por isso que é muito importante a gente fazer lá com ele, qual é o tipo de festa, o que vai ser servido, o que tem mesa de doce, tem outros doces, tem sobremesa. É importante você fazer esse tipo de pergunta para o seu cliente para você saber direcionar ele na quantidade de bolo para ele. Senão, ele vai falar assim, meu casamento são 100 pessoas. Aí você fala assim, legal, você precisa de 10 quilos de bolo. E aí vai sobrar bolo pra dedéu dele. E ele vai ficar muito bravo com você. Vai falar, putz, a confeiteira quis ganhar dinheiro em cima de mim. Sobrou mais da metade do bolo. O que eu vou fazer com 5 quilos de bolo sobrando? E o cliente pode ficar nervoso com você. Então, a não ser que, né, o cliente fala assim, não, eu quero que sobre mesmo, porque eu quero um bolo de 3 andares, todo verdadeiro, né? Aí tudo bem, você está alinhada com o seu cliente, ele sabe o que vai esperar, ele sabe que vai ter sobra. Mas a gente tem sempre que partir do princípio que o seu cliente não sabe de nada, tá? Uhum. Ele não sabe absolutamente de nada. Se você falar para ele que o bolo tem 15 centímetros e rende 20 fatias, e ele recebeu o bolo, ele pode virar para você e falar assim, nossa, que bolo pequeno. Eu acho que esse bolo não rende 20 fatias. Porque na cabeça dele é outra coisa, ele não entende, né, daquele processo que a gente faz. Por isso que é sempre bom a gente, né, entregar um lado visual para o nosso cliente. Falar assim, olha, meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro e vai ter 15 centímetros de altura.
que corresponde a 20 fatias, a essa foto. É legal, sei lá, sempre tira uma foto com uma pessoa do lado, com algum material, com a sua mão, com uma caneta, qualquer coisa, com os tamanhos de bolo que você faz, para o cliente entender o tamanho do bolo. Então, se a gente já der um direcionamento para ele certinho de tudo como funciona o nosso trabalho, a nossa vida e a dele fica muito mais fácil.